Boa noite a todos e a todas. É um prazer sempre, estar numa casa espírita, a convite dos amigos da casa, do Felipe também, que é meu amigo. Agradeço muito pela oportunidade. Espero que na noite de hoje a gente possa fazer uma reflexão, uma conversa mais, não só uma reflexão íntima dentro de nós. E já agradeço de antemão a presença de todos por terem saído das suas casas, um dia chuvoso e quente, às vezes a gente não tem vontade de fazer nada. Então já é uma grande vitória a gente estar aqui buscando a mensagem espiritual. O tema que eu escolhi para a noite de hoje foi desprendimento dos bens terrenos. Tem uma mensagem no Evangelho com esse nome e é de lá que parte essa reflexão. E eu acredito que esse seja um grande desafio da nossa encarnação, o desprendimento dos bens terrenos que nos falam os espíritos. E antes de começar minha palestra, já de antemão eu digo que em nenhum momento me coloco como alguém que fez esse desprendimento, mas eu enxergo esse como uma das maiores provações da nossa encarnação e como algo que eu tenho bastante dificuldade também de fazer, realizar esse desprendimento. Muito bem, mas então vamos dar início à nossa conversa. Eu escolhi para a gente começar o nosso tema uma parábola do capítulo Não Podeis Servir a Deus e a Mamon, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, começa assim. Então, aproximou-se dele um mancebo e disse: Bom mestre, que devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Bom, só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso. Honra a teu pai e a tua mãe, e ama a teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda me falta? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Então essa parábola se encontra lá no Evangelho, Ela está presente tanto no Evangelho de Mateus, como de Lucas e de Marcos, e ela dá um parâmetro dessa dificuldade que se tem de fazer esse desprendimento dos bens terrenos. Para quem não sabe, a palavra mancebo indica um jovem rico, um jovem de posses, E que esse jovem, então, se encontra com Jesus naquela época e ele pergunta para Jesus: Jesus, qual que é o caminho da salvação? O que eu preciso fazer para adquirir a vida eterna? Ou seja, encontrar o reino dos céus. E Jesus respondeu: olha, segue os mandamentos, ama teu próximo como a ti mesmo. E o jovem então repete: não, eu já estou fazendo isso, o que me falta? Eu já segui os mandamentos, já praticava o amor ao próximo, o que me falta? E aí Jesus diz, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Ou seja, depois de ouvir aquelas palavras, o jovem mancebo ele sai muito triste, porque ele tinha muitas posses, ele tinha muitos bens. E quando Jesus diz para ele vender aqueles bens, ou seja, se desfazer, aquilo deixou ele muito triste. Então Jesus diz aos seus apóstolos que aquela foi uma pergunta fundamental para ver se ele tinha a verdadeira caridade, para ver se a caridade dele ia até a abnegação, até o momento que ele conseguisse se desprender dos bens terrenos, E o jovem, no caso, ficou triste e não se sabe se vendeu ou não vendeu, Mas foi um momento muito delicado ali para ele. E aí, a gente pode perguntar, se muitas vezes hoje na nossa encarnação, a gente também não se coloca na mesma posição do jovem mancebo. Por quê? Talvez a gente não tenha aquela fortuna, não tenha a riqueza como ele tem, mas a gente pode dizer que em diversos momentos da nossa vida, os bens terrenos nos deixam tristes, Seja por a falta de algo que a gente acha que é necessário, seja por ter que renunciar. É muito comum quando a gente começa a estudar um pouco a doutrina espírita, entender os preceitos, que a gente fale um pouco de reforma íntima, que a gente compreende que as nossas paixões mais terrenas, o dinheiro, a posse, todas essas coisas não são tão valiosas quanto a gente imaginava, E que a gente não vai levar nada disso durante o nosso desencarne. E aí a gente percebe que
muitas dessas coisas a gente tem que abrir mão. Paixões como o ódio, o ciúme, né? A vingança, o apego, né? O orgulho. E a gente tem um pouco de dificuldade de se desprender desses bens terrenos. E aí eu também gostaria de definir um pouquinho. Então, vamos definir o que são esses bens terrenos para a gente dar continuidade. Então, a gente pode definir como bem terreno tudo aquilo que a gente usufrui na Terra, tudo aquilo que o corpo usufrui. Então, tudo aquilo que tem importância aqui na Terra. Então, um dos mais comuns é o dinheiro, né? A fortuna, o ouro, tudo ligado à questão financeira. Por que é um bem terreno? Porque quando a gente passar lá para o outro lado, né, para a vida do espírito, nada disso tem importância. O dinheiro, ele não vai ser usado lá para, né, conseguir um lugar, para conseguir um alojamento. O dinheiro, ele simplesmente fica aqui na Terra, ele não vai junto com o espírito, né? Do mesmo jeito, as posses, terrenos, casa, carro, todos esses bens materiais são bens terrenos que são utilizados aqui na Terra. Podemos ver também pelo lado dos títulos, né? Os títulos que a gente ganha aqui. Ele ganhou o título de médico, né? O título de doutor, os diplomas, certificados. Ou aqui no Brasil a gente não tem mais, né? Mas ainda tem lugares do mundo, título de rei, de rainha. Todos esses títulos acabam se perdendo também. São títulos terrenos. Quando a gente passa para, né? Depois do nosso desencarne, esses títulos não têm mais todo o valor que eles têm aqui na Terra. E além dos bens materiais, a gente também pode falar um pouco das paixões terrenas que eu falei, que seria ódio, inveja, ciúme, o orgulho, a gula, né? O abuso da sexualidade, a vaidade extrema, né? A fixação por poder. Tudo isso está dentro desses bens terrenos que o Evangelho nos convida a se nos desprender. Bom, então aqui listando esses bens terrenos, a gente precisa não cometer um erro de achar que eles também não são importantes. Os bens terrenos, eles têm um papel importante na nossa jornada evolutiva. Eles são necessários para a gente viver aqui na Terra, né? Todos nós precisamos de casa, de comida, de alimento e uma série de coisas. De acordo com os Espíritos, na questão 712 do Livro dos Espíritos, né? Os bens terrenos servem para nos instigar ao cumprimento da nossa missão e ao mesmo tempo experimentarmos por meio da tentação. Então aqui a gente tem dois papéis dos bens terrenos na nossa vida. Ou seja, bens terrenos como a riqueza podem sim ser um elemento que nos traz progresso, né? Porque é eles que vão nos incentivar a buscar as melhores condições. Vamos pensar, quem aqui não trabalha, não busca trabalho para garantir o seu sustento? Será que se a gente tivesse tudo, né, de maneira fácil, de mão beijada, a gente trabalharia? Será que a gente buscaria trabalho? Se a gente não precisasse, às vezes, conseguir uma vida melhor, será que a gente estudaria? Será que a gente buscaria se formar ou buscaria um estudo? Não cumpre aí, os bens terrenos não cumprem um papel de movimento na nossa vida, né? Claro, pode ter gente que trabalha, que gosta muito de trabalhar, ou que estuda só pelo prazer de fazer. Mas, em linhas gerais, o ser humano, ele precisa um pouco de um incentivo para ele continuar buscando melhores condições. E os bens terrenos, eles cumprem esse papel. Eles estão aí que é para a gente se movimentar em direção a eles e conseguir, né, ampliar a nossa inteligência, os nossos conhecimentos e uma série de outras coisas. Só que, se por um lado, esses bens, eles nos movem em direção à evolução, né, e vão nos mover, principalmente foram muito importantes no início da evolução do ser humano, que ali era mais instintivo, então ele sempre estava buscando melhores condições, né? Depois de um certo período, eles também começam a ser um objeto de tentação para nós, né? E aí os Espíritos falam, né? Deus colocou um atrativo prazeroso nos bens terrenos para fazer o homem se movimentar em direção à sua evolução. Mas, ao mesmo tempo, deixou a tentação que o leva a abusar desses bens, para que o homem, desenvolvendo a razão, saiba se defender desses sentimentos. Ou seja, se por um lado os bens terrenos estão aí, que é para fazer a gente se movimentar, para a gente buscar melhores condições de vida, a partir de um certo momento onde a gente adquire a razão, onde a gente sabe diferenciar o que é o supérfluo do necessário, o que é necessário, os bens cumprem um outro papel, que é o papel da tentação, onde Deus nos experimenta para que a gente possa, saber diferenciar o que eu realmente necessito, o que é supérfluo,
o que é realmente importante para mim e aquilo que é importante do ponto de vista de uma vaidade, de um orgulho. Então olha como é perfeito, né, o mecanismo divino. Ali num objeto onde a gente tem a nossa evolução, há também uma aprovação, como é a nossa encarnação, né? Então eu acredito que nós, no nosso atual estágio evolutivo, pensando que já passamos de um mundo do mundo primitivo, estamos em transição para um mundo de regeneração, ou seja, estamos chegando ao fim do mundo de provas e expiações, a gente já tem a condição para distinguir o que é o necessário e o que é o supérfluo da nossa vida. Ou seja, os bens que são realmente necessários e aquilo que a gente quer só porque a gente gosta de ter um pouquinho a mais, né? Então, a gente já tem essa condição. Claro, saber não significa que a gente vai colocar em prática, mas a gente já pode começar. Então eu digo que a gente já está, vamos dizer assim, né, entrando num segundo estágio da nossa evolução. Deixamos de ser crianças do ponto de vista espiritual e a gente pode entrar na juventude. E aí a gente pode pegar o exemplo do jovem mancebo, né? Então quando a gente estuda o Evangelho, cada palavrinha ali tem um significado. Então o uso da palavra jovem, né, naquela ocasião, pode estar se referindo a uma juventude espiritual. Afinal, aquele jovem mancebo, ele já seguia os mandamentos. Ele já amava o próximo como a si mesmo. Ele já tinha uma base, ele já tinha saído da infância espiritual. O que faltaria então, né, nessa juventude? Agora ele precisava se desmaterializar. Ele precisava perder o apego que ele tinha aos bens terrenos, né? Ele precisava dar um passo além. E é esse passo que a gente vai conversar hoje, que é esse passo de o quê? Da gente não ser tão apegado aos bens da matéria, não sermos tão apegados às coisas materiais, às coisas terrenas, né? E uma das primeiras conclusões que a gente pode tirar na noite de hoje é essa primeira parte, ou seja, os bens terrenos não são o mal, né? Não é o mal, não é mal desejar ter uma casa, ter o seu carro, ter condições para a família toda, né? São, na verdade, instrumentos divinos que são utilizados para a gente progredir, para a gente buscar essas condições, para a gente estudar, para a gente ir em busca, né? Mas se por um lado eles nos movem em direção ao progresso, eles vêm acompanhado desse apego. E esse apego é algo que o ser humano desenvolveu e que ele precisa lidar com isso agora, que é sobre esse apego que a gente vai falar agora, né? Ou seja, quando a gente se apega demasiado a uma fortuna, a uma posse, né, e levamos isso até um excesso, isso é um problema. Eu peguei um exemplo bem simples da gente entender, e eu acho que todo mundo já passou, né, seja de qualquer idade ou qualquer classe social, é o quê? A questão da comida. A comida é algo da matéria. A gente sabe que em mundos mais elevados, a comida material, como a gente come hoje, já não é mais necessária, né? Quem lê o livro Nosso Lar sabe que lá no Nosso Lar, assistiu o filme Nosso Lar, eles ainda tomam uma sopa, né? Por quê? Porque os espíritos que estão lá ainda têm um nível de materialização um pouco elevado. Então eles ainda precisam de algum alimento para se manter. E lá no livro tem um capítulo que fala que quando se decidiu que só serviriam sopa, alguns espíritos ficaram bem, né, bravos com aquilo, porque eles queriam manter aquela alimentação mais parecida com a da matéria. Então a comida é algo material, é algo que a gente precisa aqui. Mas é isso. A comida, ela nos move, né? A gente trabalha também para ter comida na mesa, para nos alimentar. Ninguém conseguiria viver sem comer. E ao mesmo tempo, ela também pode ser nociva, né? Quando a gente leva ao excesso. Ou seja, então a comida, ela nos move, ela nos movimenta em direção a ela, mas ela também provoca a tentação. Não é? Quando a gente pensa, né, nesse calor, um sorvete, né, daí vai lá, come o sorvete, depois come outra coisa, daí almoça e tudo, e de repente tem aquele excesso, e aí tem aquele mal-estar, tem todas aquelas coisas. Então vejam, um elemento que pode ser, quando necessário, traz só coisas boas, mas quando levado ao excesso pode provocar as doenças como diabetes, né, entupimento de veias, uma série de coisas, com excesso de açúcar, o excesso de gordura, uma série de outras coisas. Então, entendem mais ou menos essa ideia de bem terreno? É a mesma coisa o dinheiro, né? O dinheiro, ele pode trazer muita felicidade, né? Não vamos dizer que o dinheiro não traz felicidade.
Mas a pessoa que sacrifica a família, os amigos, né, todas as pessoas que estão ao seu redor, passa por cima de todo mundo, vive só pelo dinheiro, será que ela é feliz? Será que ela vai encontrar feliz? Ou seja, o dinheiro é necessário, a gente precisa de dinheiro para se manter aqui na Terra. Mas o apego ao dinheiro pode significar o fim de todas as relações, né? Pode significar a briga de família. Quantas famílias não brigam por causa da herança, né? De um pai, de um avô que faleceu? Ou seja, a gente tem aí essa dualidade nos bens terrenos, a gente tem essas duas coisas. E bom, dentre dos bens terrenos, talvez o que é o mais difícil seja justamente esse a riqueza, né? O dinheiro, o ouro, essas coisas, né? Os espíritos vão dizer que esse elemento, a riqueza, o dinheiro, é o laço mais forte que prende o homem à terra. Então o dinheiro é sim um dos nossos pilares da nossa dificuldade de lidar. É ali, a riqueza é algo que desvia do céu o nosso pensamento, né? Mas, da mesma forma, né, por mais que ela seja uma das maiores tentações, não quer dizer que o bom uso do dinheiro por aquele que tem também não pode trazer, né, a alegria, também não pode trazer o compartilhamento desse dinheiro com outras pessoas, também não possa levar o alívio às outras coisas, né? Então é isso, essa é a ideia, tá? A gente não deve entender que os bens terrenos são algo ruins, né? Que eles são maus, né? Mas são algo que a gente tem que se livrar, ou que devemos agora, né, sair daqui, não, agora eu não quero mais nada do que eu tenho, né? Não faria isso, né? Inclusive, o Evangelho, ele não recomenda essa prática. Mas a ideia que a gente tem que ter é que esse apego, né, gente? O apego aos bens terrenos é um obstáculo à nossa salvação. A gente se apega demasiadamente a essas coisas da terra, né? E muitas vezes a gente condiciona a nossa felicidade à posse desses bens. E isso é um verdadeiro problema. Isso é uma coisa, né? Se a gente parar agora e refletir, quantas vezes a gente já não depositou nossa felicidade num bem terreno, né? Daí a gente começa, se eu tivesse aquele carro, né, eu ia ser um pouquinho mais feliz, né? Não, mas se eu tivesse tal casa, de tal jeito, de tal forma, isso, aí sim eu ia ser feliz. Ou, né, se eu tivesse um corpo de tal jeito, que o corpo também é terreno, né? Não, daí eu ia ser feliz. Mas será que a gente ia ser feliz mesmo? Será que quando a gente às vezes não conquista, às vezes a gente quer muito alguma coisa, vai lá e conquista. Dá uma semana, eu quero outra coisa, né? A gente não fica nesse looping. Por quê? Porque na verdade essa felicidade que é prometida, e a gente é bombardeado, eu digo, né, por todos os lados de que dinheiro traz felicidade, na televisão a gente vê isso, no outdoor, na cidade, em todos os lugares, a gente vai num shopping, todo momento nos dizem que ter coisas é ser feliz, né, fazer compras é ser feliz, mas será que essa felicidade ela é realmente verdadeira? Será que vale a pena a gente depositar a nossa felicidade nos bens terrenos? E aí depois que a gente desencarnar, quando a gente não levar nada, o que vai acontecer com a nossa felicidade? É uma coisa para a gente pensar, né? O quanto a gente se apega e o quanto a gente condiciona toda a nossa vida por essas coisas que a gente tem. Bom, e aí a gente vai continuando e eu reflito bastante sobre isso, né? A ideia de trazer esse tema foi uma reflexão que eu fiz muito no final do ano. Então, eu estou numa idade, vou fazer 30 anos esse ano, né? E é o momento onde as posses, os bens terrenos, eles movem o nosso coração, né? É o momento onde a gente quer casa, a gente quer carro, a gente quer poder dar o melhor para nossa família, para os nossos pais, para as pessoas que estão ao nosso redor. É o momento da gente construir a nossa vida. E em vários momentos eu me sinto como absorvido por esses bens terrenos. Parece que eu só preciso, né? Eu tenho que buscar mais coisa, o que eu tenho não é suficiente, e eu fico nesse, e quando eu pego eu tô que nem a mensagem, né? Tô todo desarmonizado, tô triste, porque não tenho as coisas que eu queria ter no momento, e aí eu tô super apegado, já me esqueço de ler o Evangelho, ou seja, fui absorvido por esses bens terrenos. E aí, não é fácil, né? Mas rezando bastante no final do ano, né? A gente pede ajuda aos bons espíritos, a gente não deixa de lado também a ajuda da matéria, né? Faz terapia, lê o Evangelho, usa um pouco de cada coisa. Eu senti que eu consegui avançar um pouquinho nesse campo, no sentido de que perceber que muitas vezes quando eu estava chateado porque eu não tinha tal coisa, eu estava muito feliz porque eu tinha visto meu pai naquele dia e ele estava super bem.
Ou porque eu cheguei em casa e tivemos uma noite excelente, eu e minha companheira, a gente riu, a gente brincou. E aí eu pensava, bom, o que adianta eu ter aquele carro se eu brigar com a minha esposa hoje, se eu brigar com a minha companheira? O que adianta eu ter a casa se eu não tiver ninguém para morar, se eu não puder convidar a família porque eu estou brigado com todo mundo? E aí a gente começa a perceber que a felicidade, ela não está nas coisas que a gente tem, mas ela está em outras coisas, está nas nossas relações, está no amor que a gente constrói com os nossos amigos, numa noite com os amigos, numa tarde que a gente passa com nossos pais que estão aqui, de repente já não estão mais, a gente já não pode mais fazer isso. Está no amor, né? No estar de bem com as pessoas. E aí eu comecei, por isso que eu decidi falar um pouco sobre esse tema, porque é difícil se desprender dos bens terrenos? É difícil. Mas quando a gente se sentir assim, com o coração apertado por causa que a gente não tem alguma coisa, a gente tem que lembrar que a gente já tem muita coisa e existem coisas muito mais importantes aqui na Terra do que os bens terrenos. E que Deus não deixa ninguém, vamos dizer, né, a Deus dará. Deus ampara todos nós e Ele sempre traz o necessário. Ele sempre traz aquilo que a gente precisa. Então a gente não precisa se inquietar tanto. A gente pode dar valor, sim, a um conselho de um amigo, a um abraço, a uma conversa fraterna, a nossa evolução espiritual, né? Enfim, então, aos pouquinhos aí a gente também vai aprendendo a valorizar o que a gente tem. Bom, a minha casa não é a casa dos sonhos, mas é minha casa. É onde eu durmo, onde eu me protejo das chuvas, né? Onde eu tenho meus bichinhos, onde eu tenho a minha alegria, eu tenho as minhas coisas. O meu carro não é o melhor carro do mundo, mas é o carro que me leva, que leva na praia, que leva para Vascar, que numa emergência salvou a minha vida, né? Não é assim? Então existem coisas muito mais importantes que os bens materiais, né? E claro, pensar nisso é nadar contra a maré, porque a gente sabe que o mundo, né? A gente que está dentro da doutrina espírita não vive nessa lógica. Para o mundo não, para o mundo é mais, quanto mais eu tenho, mais feliz eu sou. Mas a gente precisa fugir um pouco disso, porque ficar muito apegado aos bens terrenos, isso acaba também nos machucando às vezes, porque a gente depende deles para ser feliz, né? E aí, como eu já falei em algumas outras palestras, a gente precisa começar o nosso processo de desmaterialização, né? Não achem que a vida depois da morte, ela é, agora eu desencarnei, eu vou perder tudo, os meus defeitos, né? Não, a nossa desmaterialização, o nosso caminho em direção à vida espiritual superior, ele começa aqui. Em cada momento onde a gente desapega, isso não é tão importante, mais importante é isso. A nossa desmaterialização, o nosso desapego às coisas da Terra, ela começa aqui quando a gente está aqui ainda, quando a gente está encarnado, né? Quantos espíritos não se apegam tanto à sua casa que desencarnam e ficam lá 100, 200 anos presos a um terreno? Não é? Não acontece isso? Será que... Então, tudo que a gente vai ser do outro lado começa aqui, né? E aí eu lembro da passagem de Jesus, não dizia sempre, meu reino não é deste mundo, né? E se a gente está verdadeiramente empenhado em buscar Jesus, a gente deve realmente refletir sobre essa passagem, né? O reino dos céus não é deste mundo, o reino de Jesus não é desse mundo. Então a gente não pode pensar que, por exemplo, agora eu virei espírita, né? Estou mudando, estou me tornando uma pessoa melhor, estou trabalhando na minha reforma íntima, então agora minha vida vai virar uma maravilha, né? Vai ser tudo fácil aqui na Terra, eu vou ter mais dinheiro, eu vou ter mais coisas, né? Mas não é essa a mensagem de Jesus. Jesus diz, meu reino não é deste mundo. Se Jesus, que era o guia espiritual da Terra, veio, teve que trabalhar, teve pai, teve mãe, teve primo, teve uma família, né? Foi como nós, viveu como nós. E ainda no final foi levado ao Calvário. O que esperar, né? O que a gente espera como seus discípulos? Será que a gente espera o quê? Espera que a gente passe também por provações. Passe por momentos difíceis. Talvez não tão difíceis porque a gente não é tão elevado quanto ele para suportar. Mas sim, a nossa jornada aqui na Terra, ela é de provas, momentos de alegria, mas é o momento da nossa evolução espiritual. É o momento da gente passar por situações que vão nos colocar a teste, como esse apego que é o apego aos bens terrenos. E aí, quando a gente vai entendendo que, mesmo que a gente seja a melhor pessoa que a gente conseguir, ainda assim a gente vai encontrar dificuldades, a gente começa a entender um pouco melhor essa passagem que diz que meu reino não é deste mundo. Ou seja,
a recompensa que a gente vai receber por ser uma pessoa boa, por ser uma pessoa querida, ela vem no mundo, né? No mundo, verdadeiro mundo, que é a nossa pátria espiritual, que nós todos somos espíritos imortais. Antes de eu ser o Gabriel, eu sou um espírito que já reencarnou várias vezes, como o Rafael, como o João, como não sei, né? Uma série de coisas, e que nessa encarnação está como Gabriel, mas que vai voltar para o mundo espiritual e provavelmente ainda vai reencarnar uma série de outras vezes. Então é isso, a gente precisa nos encarnar como espíritos, né? Não mais tanto quanto a pessoa que a gente é hoje. E é claro, não é fácil, né? Muitas vezes também quando a gente fala de não se apegar tanto aos bens terrenos, o nosso orgulho não gosta muito, né? Ou se revolta, não, né? Fala isso porque não está passando uma... Ou seja, é difícil mesmo, né? Há uma contradição. A gente é muito materialista, a gente gosta das coisas materiais, mas a gente precisa, né? E aos pouquinhos a gente ir deixando isso de lado. Bom, mas se então a gente não deve dar tanto valor aos bens materiais, como a gente falou até agora, qual seria então aquilo que vale a pena a gente viver aqui na Terra? O que vale a pena a gente buscar aqui enquanto encarnados, né? E aí os espíritos vão nos falar da verdadeira propriedade. O que é a verdadeira propriedade? Bom, eles vão dizer assim: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Que é então o que ele possui? Nada que é do uso do corpo, tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso que ele traz e leva consigo, o que ninguém pode lhe arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como, do que tiver adquirido em bem, resultará sua posição futura. Aí tem uma frase do Chico Xavier que diz, né, que o bem que a gente faz é o nosso advogado em toda parte. Então, qual que é a verdadeira propriedade? Qual que é aquilo que a gente deve buscar aqui na Terra? Nada que é do uso do corpo, tudo que é do uso da alma. Ou seja, os bens terrenos, a gente busca o que é necessário. Aquilo que é necessário para a gente viver, para a gente poder ter as condições para quê? Para buscar a verdadeira propriedade, que é o quê? Tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Das três, a mais importante a gente pode dizer que é as qualidades morais. Amar ao próximo como a si mesmo, perdoar, né? Ser indulgente com as faltas do outro, ou seja, né? Não levar tanto para o coração as faltas do outro. Isso é o que a vida pede de nós, né? Isso é o que Jesus espera de nós, e isso é o que Deus espera de nós. Que a gente desenvolva essas coisas aqui na Terra. Não que a gente seja milionário, mas que a gente tenha um coração cheio de amor e de alegria e que fique feliz em compartilhar essa alegria com o próximo. Então isso que Deus pede para nós, né? Então que a gente se esforce por enxergar essa verdadeira propriedade, ao invés de a gente perder tempo nesse apego aos bens terrenos, né? Tem outra passagem que fala: não vos afadigueis tanto pela posse do ouro, visto que Deus alimenta e dá abrigo a todos os seus filhos, né? Então é isso, gente, essa é a mensagem. Eu vou resumir ela com um resumo que está lá no Evangelho também, dessa própria mensagem, desprendimento dos bens terrenos. Quem quiser pode ler, no capítulo Não Poder Servir a Deus e a Mamon. Então ele vai falar assim: sabei contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais que os bens de que dispondes apenas vos estão confiados, e que tendes de justificar o emprego que lhe derdes, como se prestasseis contas de uma tutela. Então, aprendamos a nos contentar com aquilo que a gente tem e busquemos viver aquilo que realmente importa, que é o amor, as coisas boas que a vida tem, a família, os amigos, enfim, né? Aquilo que a vida tem a nos oferecer. E a gente internalize que a gente está aqui para evoluir. Nós estamos aqui sim para passar por momentos difíceis, mas que esses momentos difíceis nos tornem sempre pessoas melhores. Bom, então era essa a nossa reflexão. Espero que possa ter sido útil de alguma forma, alguma coisa que eu falei nessa noite de hoje.
e agradeço pela atenção de vocês.